não temas. E retirou-se para a tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Versículo 23. Assim Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Eu vou repetir o versículo 23. Assim Deus, naquele dia, aleluia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Você crê que hoje é o dia que Deus tem marcado para te dar vitória? Deixa eu repetir outra vez. Hoje é o dia que o Senhor está dizendo: estou eu me levantando hoje para vos dar vitória. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Eu estava ali meditando na mensagem a qual a nossa irmã Cedilma estava ministrando, falando de armas, armas da oração, a arma do clamor, a arma do louvor. E essas armas, ou aquele a quem deu essas armas, venceu grande batalha sem precisar mexer um só dedo. Mas o nosso Deus, Ele é estratégico. Ele sabe como trabalhar através da minha e da tua vida. E existe momentos, Cedilmas, que Ele nos dá vitória sem precisar fazer nada. Mas existe momentos que Ele vai perguntar: o que é que eu entreguei em tuas mãos? Porque com aquilo que eu te dei, eu te darei vitória. Existem armas espirituais que Deus tem confiado a mim e a você, e em momentos estratégicos nós iremos usá-la. Glória a Deus. Conhecemos essa história. Sabemos que o livro de Juízes é um livro de oscilação do povo de Deus. Existe um ciclo de pecado no livro de Juízes. Como assim, irmã? Ora Israel servia ao Senhor, ora Israel caía em pecado e idolatria, ora Israel era escrava, ora Israel clamava, ora Deus levantava juiz e libertava o seu povo. Ora o povo estava em cima, ora estava embaixo. Se você observar alguns textos antes do livro de Juízes, você verá que os filhos de Israel, muitas vezes você vai ver isso escrito, e os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, esquecendo-se do Senhor. Mas quando o Senhor entregava na mão dos inimigos, a palavra sempre vai dizer, por algumas vezes ou muitas vezes, e o povo clamava ao Senhor, e o Senhor suscitava libertador. Deixa eu repetir isso aqui. Primeiro o povo fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus assim os entregava na mão dos seus inimigos. Mas quando o povo clamava, Deus levantava libertador. Glória a Deus. Aqui no capítulo 4, nós, no início da história, nós veremos, irmão, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor.
E Deus os entregou na mão do rei de Canaã, o rei Jabim. A palavra diz que o povo de Deus estava 20 anos debaixo de opressão. Irmão, 20 anos é muito tempo debaixo das mãos do opressor inimigo da nossa alma. A palavra diz, irmão, que o povo agora, irmão, ficavam em cavernas. As aldeias estavam desertas, porque grande era a opressão. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor, aleluia. E esta é uma das primeiras armas que eu encontro aqui, irmão, o clamor. Quando eu e você clamamos, irmão, não importa qual situação você esteja subjugado. O povo de Israel estava 20 anos debaixo do jugo opressor, mas quando o povo clamou, Deus levanta uma mulher ousada. Que mulher é essa? Débora. A palavra diz, a mesma era profetisa, a mesma mulher era juíza e atendia debaixo de uma palmeira. Era uma mulher que tinha negócio com os céus. Era uma mulher que tinha intimidade com Deus, mesmo em momento caótico, mesmo debaixo de opressão. Esta mulher se submeteu a servir ao Senhor. Porque, irmão, opressão nenhuma nos impede, irmã Eliane, de adorar o Senhor. Débora sabia, o povo está debaixo de jugo, mas ainda existe uma palmeira e eu me colocarei na brecha, aleluia. A palavra diz, irmão, que esta mulher tinha tanta intimidade com os céus, que todo aquele povo por muitas vezes subia para consultar a Débora, aleluia, ou consultar ao Senhor através de Débora. Era uma mulher que tinha negócio com os céus. Veja, irmão, que em um dos momentos Débora se levantará. E olha o que diz o texto, versículo 6 em diante. Débora manda chamar Baraque, aleluia. Quem era Baraque, irmão? Era capitão do exército de Deus. A palavra diz que ela manda mensageiro chamar Baraque. E quando Baraque se apresenta, olha o que ela vai dizer, aleluia. O Senhor, porventura, o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens. Aleluia. Irmão, ela chama Baraque e vai chamar a atenção de Baraque. E lendo as escrituras, irmão, isso nos deixa claro que Deus já tinha dado uma ordem a Baraque. Mas Baraque não tinha se posicionado. E é perigoso quando estamos em meio de guerra e ouvimos a voz do Senhor, mas muitas vezes tememos os carros e cavaleiros, tememos a multidão, tememos aquilo que alguém irá dizer, irmão. Veja que ela vem dizendo ou dando uma ordem do céu. Ora, Baraque, o Senhor já não te deu ordem? Parece que eu vejo ela dizendo, o que é que você está esperando? Deus já mandou você se posicionar, aleluia. É tempo de se posicionar diante de batalhas, diante de adversidade, irmão. Não é tempo de se cavernar, não é tempo de ficar dentro do quarto, aleluia. Mas é tempo de ir para a frente da batalha, sabendo que a vitória vem do Senhor Jesus, aleluia. Irmão, que ordem! Olha o que ela vai dizer a Baraque. Ei, Baraque, o Senhor não disse, eu farei vir a ti ao ribeiro o exército de Jabim e os carros, junto às suas tropas, e os darei em tuas mãos?
Aleluia. Veja, irmão, a expressão que ela usa. O Senhor já te disse, Baraque, que Ele fará e Ele dará. Deixa eu repetir, irmão, isso era a ordem do céu. Era o Senhor dizendo: ei, quem vai fazer sou eu. E eu disse que daria os teus inimigos em tuas mãos, porque você ainda não se posicionou. Aleluia. Quem vai fazer sou eu, e quem vai dar vitória sou eu. Aleluia. Irmão, a Cedilma aqui pregando, ela pregou sobre o rei Josafá, que quando o rei Josafá soube que vinha, ou que uniu-se 3 tropas, 3 exércitos que vinha de encontro a ele, ele temeu, porque o temor é normal do homem. Mas já diz o salmista, aleluia, Salmos 56, verso 3: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Aleluia. O salmista estava fazendo uma grande declaração, dizendo: o temor pode até vir, mas a minha confiança está no Deus de Israel. Eu posso até temer, mas a minha confiança está naquele que me vocacionou para estar de frente a esta batalha. Não existe soldado fraco, existe soldado desarmado. Aleluia. Deixa eu repetir. Não existe soldado fraco, mas existe soldado desarmado. Por que não dizer, muitos são aqueles que até têm armas, mas não sabe usá-la. Josafá temeu, mas ele lembrou: em mim não há força, em nós não há força perante a grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. A guerra pode estar travada, mas maior é aquele que está pelejando as minhas e as tuas batalhas. Débora estava dizendo: ei, Baraque, o Senhor disse que faria que os inimigos descessem ao teu encontro, e Ele mesmo os daria em tuas mãos. O que você está esperando? Aleluia. Irmão, que palavra para dizer um comandante. Mas Débora sabia que a ordem não era dela, a ordem vinha de cima. Aleluia. Mas veja, irmão, que diz o texto: Baraque, ele temeu, e ele vai dizer: ora, se tu não fores comigo, ou se tu fores comigo, eu irei. Porém, se tu não fores, eu não irei. Irmão, ele estava lembrando daquilo que o próprio Deus já tinha dito a ele. Mas ele estava temendo os carros de cavaleiro. Ei, eu vim dizer nesta tarde: maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco, general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Não tema, irmão, o gigante que está diante de você. Não temos carros de ferro, nem a multidão que está vindo contra. Se é Deus que ordenou, vai em nome do Senhor. Quando Davi olhou para o gigante, irmão, ele de pequena estatura, ele não olhou para o seu tamanho, mas ele sabia: maior é aquele que está comigo. Eu irei em nome do Senhor. Porque ele sabia: se eu for enfrentar Golias na minha força, eu estou perdido. Mas se for, querida, no nome do Senhor é vitória garantida. Você crê? Você crê que nesta manhã tem vitória garantida? O Senhor que está dando ordem. Mas Baraque temeu. Ele disse: eu só vou se tu fores. Ora, irmã Débora não poderia dar vitória a ninguém. Débora estava ali recebendo uma ordem profética.
Mas ela sabia, irmão, que quem ia dar vitória é aquele que ordenou. Olha o que o Senhor disse: diga para ele que eu darei nas mãos dele. Versículo 7. Aleluia. Mas por causa, irmão, da postura de Baraque, por não se posicionar, olha o que ela dirá. E respondeu ela: certamente, Baraque, eu irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Oh, glória a Deus. Irmão, que Deus tremendo, aleluia. Irmão, este exército era um exército imbatível, aparentemente a olhos humanos. Mas veja que palavra profética. Olha, Baraque, Deus ia entregar nas tuas mãos, mas porque você não se posicionou, a vitória não virá das tuas mãos. Deus te dará a vitória, porém é da mão de uma mulher que o Senhor vai dar honra. Aleluia. Tem honra de Deus, irmão. Tem honra de Deus para a tua casa e para a tua vida. Mas deixa eu correr, irmão. A palavra diz, irmão, que o embate de guerra, da batalha, começou. E ali, irmão, Císera e seus 900 carros de ferro, fora o seu grande exército, foram destruídos. Caíram todo o exército de Císera a fio da espada, sem escapar um sequer. Oh, aleluia. Nós ouvimos aqui, irmão, que através de um anjo só, o Senhor destruiu 185.000. E agora é Deus dando vitória, irmão, destruindo todo o exército de Císera, sem escapar um homem sequer. Aleluia. Este é o Deus a quem nós servimos. Mas olha o que diz a palavra: porém, Císera, ele foge a pé para a tenda de Jael. Aleluia. E aqui eu quero entrar, irmão. Glória a Deus. Veja, irmão, Císera era o arco inimigo do povo de Deus, mas ele corre para a tenda de Jael. Olha o que diz o versículo 17: porque havia paz entre Jabim e o rei de Azon, a casa de Eber o queneu. O inimigo do povo de Deus correrá para a casa de Jael, porque ali havia paz. Paz com quem, irmão? Com o marido de Jael. A palavra ou a tradução do nome Eber é camarada, amigo. Era um homem que tinha aliança com o rei dos cananeus. E é perigoso, irmão, fazer aliança com o inimigo. Veja que à medida que Císera corre para fugir, ele vai se refugiar na casa de Jael. Mas Jael, diferente do seu marido, a palavra diz que a tradução do seu nome é cabrito montês, aquele que sobe montanhas com grande agilidade. A tenda de Jael ficava no deserto. E o inimigo, ele vai para a tenda de Jael, porque havia uma aliança dentro daquela casa. O que eu quero trazer para você nesta tarde, irmão, Jael, ela tinha negócio com os céus, mas não impediu do inimigo Jeana entrar dentro da sua casa. O seu esposo tinha aliança com o rei Jabim, o rei cananeu. Veja, irmão, que à medida que ele corre, ele se refugia na casa dela, porque havia um pacto, uma aliança. Mas eu quero dizer algo para você nesta tarde.
Alguém na tua casa até pode ter aliança com o mundo. E muitas vezes entra dentro da nossa casa. Muitas vezes alguém dentro da nossa casa, filhos, maridos, esposa, parente, traz para dentro de casa o inimigo. Mas uma coisa é certa, aleluia, é tempo de se posicionar. Éber era aquele tipo de crente. Eu tenho paz com Deus e tenho paz com o mundo. Para mim está tudo igual. Para mim é tudo normal. Mas olha o que diz Tiago, capítulo 4. E versículo 4. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4. E versículo 4. Ou temos paz com Deus, ou temos paz com o mundo. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Éber, ele tinha aliança com o inimigo. E quando falo de aliança com o inimigo, irmão, é trazer contenda, discórdia, trazer o mal para dentro da sua casa. E muitas vezes, uma certa vez eu cheguei na casa de uma pessoa. E quando eu cheguei lá, aquela pessoa disse: ô irmã, o meu genro chega já. E eu disse: o seu genro, a sua filha casou. Mas sabe quem era o genro, Jeane? Era outra mulher. E aquela irmã crente, de oração. Eu disse: minha irmã, como assim? Irmão, quem é inimigo no mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou eu sirvo ao Senhor e impeço que Satanás entre e faça morada na minha casa, ou ele vai entrar na minha casa de fininho, vai fazer morada, vai cirandar e daqui a pouco está tudo destruído. Em um momento, quando eu descobri a minha filha nas drogas, alguém olhou e disse: deixa a bichinha dentro de casa. Eu disse: aonde? Na minha casa, só fica até enquanto eu não souber. Que coisa é essa, irmão? Que cristianismo é esse? Que você vai apoiar o seu filho usando droga dentro de casa, e enquanto isso você está pregando o evangelho achando que é tudo normal. Éber estava assim, era amigo de Deus e amigo do arqui-inimigo do povo de Deus. Mas o arqui-inimigo do povo de Deus não sabia que tinha uma mulher ali que tinha aliança com os céus. E parece que eu vejo até Jael dizendo: você até entra, mas tem dias contados para você sair da minha casa. Aleluia. É tempo de sair de cima do muro, irmão. Ou é ou não é, ou serve ou não serve, ou é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Mas não dá para adorar dois deuses. Aleluia. Veja, irmão, que ele não só tinha paz, mas ele vai direto para a tenda dela. E Jael se posiciona. Oh, aleluia. Jael, irmão, era uma mulher de coragem, de ousadia. Já diz a palavra: eu não te dei espírito de covardia, aleluia, mas te dei espírito de ousadia. Satanás pode até entrar, irmão, que ele não pode é fazer morada dentro da minha casa e nem da sua casa. O pássaro até pode pousar sobre a minha, sobre a sua cabeça. O que ele não pode, irmão, é fazer ninho e você deixar dizendo que está tudo bem. Porque é perigoso quando a gente deixa o pássaro fazer ninho. Veja, irmão, a posição dela. Ela vai para a porta da tenda. Entra Jael e o convida a entrar na sua tenda. E diz: não tenhas medo. Entre. E Jeane, igreja, ele era tão amigo e estava tão confortável,
que ele entra sem temer. Veja a postura dessa mulher. Ela estava sozinha. Não tinha ninguém. Você acha que ela não temeu? Ela sabia que aquele homem era inimigo do povo de Deus. Mas havia uma aliança dentro da sua casa. E ela o convida, tirando todo o medo. Entre na minha casa. Veja, irmão, que à medida que ele entra, ele vai dizer para ela: dai-me água. Dai-me um pouco de água, porque eu tenho sede. E sabe o que eu descobri, Jane? Que água aqui simbolizava, irmão, seja bem-vindo. Deixa eu repetir isso aqui para você entender. Porque eu queria entender porque ela não deu água e deu leite. E eu descobri algo tremendo. Porque à medida que eu e você, naquela época, recebíamos alguém na nossa casa, nós recepcionava, ou as pessoas recepcionavam com água. E água aqui representava: seja bem-vinda, Eliane, na minha casa. É por isso que quando o inimigo pediu água, ela não disse para ele: seja bem-vindo. Não, Jane. Ela vai dar leite. E sabe o que eu descobri? Que leite morno ajuda a relaxar. Leite morno é fonte de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, que é responsável por baixar nível de estresse no corpo, preparando a pessoa para o sono. Deixa eu explicar isso aqui em rápidas palavras. Aleluia. O inimigo entrou e estava tão confortável que disse: dai-me água. Mas não percebeu que ela não pegou água. Porque se ela pegasse água, ela estava dizendo: ei, você é bem-vindo na minha casa. Mas Jael, mulher estratégica, eu tenho certeza, irmão, que foi Deus falando com ela. Eu não sei se Deus falou antes ou falou durante, mas Deus falou com ela. E parece que eu vejo ela se posicionar. Quem disse, inimigo, que aqui você é bem-vindo na minha casa? Meu marido até tem aliança com você, mas aqui tem mulher que tem compromisso com os céus. Aqui você não é bem-vindo. Eu te darei leite. Aleluia. Leite, irmão, relaxava. Leite, irmão, ele relaxa de acordo ao nível de estresse. A serotonina que existe no leite, ela dá uma calmaria. Veja que mulher tremenda, irmão. Ela disse o quê? Você até entrou, mas tem dias contados na minha casa. E nesta tarde eu quero te perguntar algo da parte do Senhor. O que tem entrado dentro da tua casa, física e espiritual? Dentro da nossa casa, muitas vezes entra até pessoas, e eu aprendi isso. Antes de entrar alguém, diga, faça uma oração. Entra a pessoa, mas o que tiver contrário fica do lado de fora. Porque muitas vezes, irmã Lenira, eu permiti alguém entrar na minha casa. E depois, quando eu comecei a perceber, a casa estava virando bagunça. Aí o Senhor me despertou e lembrou. Lembra que eu te mostrei você clamando pela sua casa? Ô irmão, alguém pode até trazer. Alguém o que, irmão? Alguém dentro da minha e da tua casa que ainda não tem aliança com os céus, que ainda tem aliança com o mundo. Pode trazer o mundo para dentro
da minha e da sua casa. Mas uma coisa é certa: só vai ficar se você e eu deixar. Só vai se andar se eu e você deixar. Quando eu comecei a perceber que aquela pessoa estava trazendo discórdia, confusão, eu digo: meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu até abri as portas pensando que era de paz, mas trouxe discórdia, confusão, reboliço. Eu digo: peraí, tenho 2 joelhos, vai ter que sair. O mundo que entrou, o mal que entrou acompanhando alguém dentro da minha casa vai ter que sair. Mas também eu falo de casa espiritual. Quantas vezes eu e você deixamos entrar palavras negativas? Já dizia Jó: prove as palavras como o paladar prova as comidas. Prove, mastigue. Cuidado com o que está entrando dentro da sua casa, porque muitas vezes está matando. Tem cara de amizade, mas não é. Fica ali, ó, fazendo só arrumadinho. E moral da história, tira você da visão do alvo e continua lá. Você já viu, irmão? Mas sempre quem gosta dessas coisas permanece no lugar. Mas o propósito, querida, é tirar eu e você do alvo. Fica criando confusão. Olha, tu viu que a irmã falou? Tu viu que a irmã olhou assim? Tu viu não sei o quê? E às vezes não é nada disso. E o que acontece? Você assimila, você engole. Cuidado. Cuidado, irmão. Jael, ela se posicionou. Meu marido até tem aliança, mas na minha casa aqui você não é bem-vindo. Você tem hora até para entrar, mas você já tem hora determinada para sair de dentro da minha casa. Aleluia. Deixa eu correr para encerrar. Veja, irmão, que ele estava tão confortável que dormiu. Irmão, o inimigo estava dentro de casa tão acomodado que pegou no sono. E não se limitou, irmão, porque era uma mulher, ele era um homem. Ela abre as portas, mas ele não se limitou a isso. Ele descansou. Mas quando o inimigo descansou, Jael, ela tinha coberto. Aleluia. Irmão, ela cobriu o inimigo. Olha para aí que afoito. Estava tão tranquilo que ela chega lá e cobre ele. Coberta aqui a proteção, irmão. Ela estava dizendo: aqui você está protegido. Mas Deus estava preparando o momento certo para ela agir. Quando o inimigo dorme, a palavra diz, irmão, que outras armas Jael tinha. E o que era? Uma estaca e um martelo. Nós sabemos que todas as mulheres da época, elas eram responsáveis de armar tenda e desarmar tenda. Era ela que esticava e colocava estaca. Estaca, irmão, fala de firmeza. Aleluia. Estaca, irmão, fala de algo fixo, permanente. Ei, ela tinha estaca, algo permanente, algo fixo, e tinha martelo. E o que é martelo, irmã? Martelo é palavra. Deixa eu dizer bem direitinho. Na casa de Jael tinha firmeza na palavra. Era uma mulher que conhecia a palavra. Disse: até você entra, inimigo, mas aqui eu tenho um negócio com Deus de Israel. Aleluia. Eu tenho firmeza. Quem está firme, irmão, não se amedronta com o inimigo. Aleluia. Porque ela não temeu, roça. Ela recebeu o inimigo sozinha, porque ela sabia: maior é aquele que está comigo. Mas ele não sabia
que ela tinha armaduras celestiais. E veja, irmão, que ela pega a estaca e vai com o martelo direto no crânio do inimigo. Deixa eu repetir isto aqui. Irmão, que coisa tremenda. Ela poderia bater em qualquer parte, mas Deus é específico, querida. O negócio é na cabeça. Tem que exterminar o inimigo. Ele até entrou, mas ele vai ter que sair. Porque aqui dentro da minha casa, da tua casa, tem que ter firmeza na palavra. Quem tem uma vida de oração, quem tem comunhão com o Senhor, quem tem armas espirituais, a palavra diz, irmão, que o Senhor lhe deu estratégia. Quem ora vê primeiro, quem ora vê primeiro, quem ora vê primeiro, ela convida, entra, ela dá leite, deita, querido, eu até te acoberto. Parece até que está tudo bem, o inimigo estava tão em casa, que olhou para ela e disse, fica na porta. E se alguém perguntar, diz que você não viu não. Incitando a mentira. Enganador, entra na nossa casa, de fininho, quer destruir. E ainda incita, minta. Ninguém está vendo. Mas ele não sabia, irmão, que ela tinha firmeza na palavra. Quem está firme na palavra não precisa andar de mentira. Quem está firme na palavra confia naquele que fez a promessa. Quem está firme na palavra não precisa de multidão. Baraque disse, eu só vou, Débora, se tu for. Ela foi diferente, ela disse, Deus mandou, eu vou fazer. Eu não sei como vai ser, mas se Deus mandou, o inimigo vai entrar dentro da minha casa, mas ele já tem hora marcada para sair. Irmão, isso daqui é um simbolismo, irmão, da igreja do Senhor. O mundo muitas vezes está entrando dentro da igreja, e tem muita gente acomodada, achando que tudo é normal, mas está chegando o tempo de sair, de cima do muro, ou é ou não é, ou se posiciona como Jael, ou Deus está derrubando o muro nesses últimos dias. É momento de Deus levantar Jaéis, irmão, homens e mulheres compromissados com a palavra, que é firmado na palavra. Quem é firmado na palavra, irmão, não precisa de meio termo, não precisa de fazer aliança com quem não tem negócio com os céus. E por que, irmão, a estaca na cabeça? Porque a minha palavra diz, a Bíblia diz, a tua Bíblia diz, que aquele, o Senhor, general de guerra, ele vai voltar e ele esmagará a cabeça da serpente. Irmão, foi uma estacada só, foi uma martelada só, e o inimigo foi afrontado, foi açoitado na fronte. Irmão, não precisa de muita coisa, aleluia. Baraque pensou que precisava de cavalheiros e carros e muitas armaduras, mas eu quero te dizer nesta tarde, use aquilo que Deus te deu, aleluia. A Davi Deus deu uma pedra, a ela Deus deu uma estaca e um martelo, e na hora estratégica ela vai usar as armas que Deus já tinha lhe confiado. E só de uma martelada, irmão, quebrou o crânio, aleluia, quebrou o crânio do inimigo. E agora Jael vai para frente da tenda, e quando vem o exército de Baraque, ela diz, ei Baraque, vem aqui na minha casa. Irmão, como é lindo Deus, porque no primeiro momento, Jana, ela era anônima.
Quando Deus se revela a Débora, Deus não diz nome, porque Deus não se preocupa, irmão, com nome. Deus está procurando homens e mulheres cheios de ousadia, que não permite, irmão, não tem aliança com o mundo, e não permite o mundo se andar dentro da nossa casa, aleluia. No primeiro momento, o Senhor só disse, é através da mão de uma mulher. Mas no segundo momento, a palavra diz, irmão, e Deus, naquele dia, deu vitória a Israel. E Deus deu. Ei, quem vai dar é Deus. Quem vai dar é Deus. Quem vai dar é Deus. Mas quem Ele vai usar é você, é a sua mão. É você que Deus vai usar dentro da tua casa. É você que Deus vai usar para a tua família. Deus deu vitória a Israel. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dele. Mas através da mão daquela mulher, disse, ei, Baraque, vem e vê. E quando chegou o inimigo, estava de fronte no chão, de crânio quebrado. E eu disse aqui, irmão, que o povo estava 20 anos debaixo de opressão. Mas agora, Rosa, o Senhor diz, foi 20 anos de opressão, mas tem 40 anos de paz. Oh, irmão, quando eu e você se posicionar, Deus dará vitória extraordinária. Sabe o que Ele está dizendo? A vitória que eu te darei, não mais lembrarás da opressão que passou, porque estou eu hoje dando basta. Ei, querida, se posicione dentro da sua casa. O teu marido, os teus filhos, alguém pode até trazer o mundo, pode até trazer Satanás para a tua casa, mas Deus já te deu a arma do clamor, a arma da firmeza espiritual, a arma da palavra. Ele é vencido pela palavra. Ele não é vencido pelo meu grito. Ele não é vencido pela minha voz. Ele não é vencido pelo tamanho do anel, nem diploma que eu tenho. Mas ele é vencido por esta palavra. E foi esmagado a cabeça de Jabim, a cabeça de Sísera, e todo o povo ficou sabendo que através de uma mulher Deus deu vitória a todo o povo. Que vergonha, irmão! Era para o homem morrer pela mão de uma mulher, mas Deus confunde e disse, como é? Está oprimindo, eu estou permitindo. Está avançando, eu estou até deixando. Mas eu levantarei mulheres nesses últimos dias, mulheres que não temem Ramadaia séria, mas tem ousadia do meu espírito para dizer a Satanás, Satanás, é até hoje que você se andou dentro da minha casa, é até hoje, tem horas contadas e você vai sair. Vamos orar, fica de pé, igreja.